Paz do Senhor Jesus, queridos. Eu quero convidá-los para meditar na palavra do Senhor, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, no verso 2, que diz assim: E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Deus usa Azarias para profetizar ao rei Asa sobre a necessidade dele continuar, dele permanecer dependendo da presença de Deus. Aqui no capítulo 14, nós vamos ver que Asa ele reinava sobre Judá e dispunha de um exército de 300.000 homens, com mais 280.000 homens de Benjamim. E eles teriam que enfrentar Zerá, o etíope, com um exército de 1 milhão de homens, ou seja, quase o dobro do exército de Judá. E qual a primeira coisa que Asa faz diante dessa situação? Aí, como diz no versículo 11, ele clama ao Senhor, ele pede ajuda do Senhor. E o Senhor destrói, o Senhor derrota esse exército etíope. E ainda garante para o povo de Judá os despojos ali dos etíopes. E como que Asa alcançou esse favor de Deus? Quando Asa ele assume o reinado de Judá, ele coloca em seu coração fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor. E a primeira coisa que ele faz é determinar, ele ordenou ao povo de Judá para que eles buscassem o Deus de seus pais. Ele também ordenou que eles praticassem a lei e seus mandamentos. E ele próprio toma uma atitude de tirar ali de Judá, como diz aí no versículo 3, os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Ou seja, ele tirou dali tudo aquilo que era desagradável ao Senhor. Tudo aquilo ali que não era da vontade do Senhor, ele abriu mão, ele renunciou, ele tirou tudo para que ele fizesse a vontade do Senhor. E por isso ele alcançou o favor de Deus. Mas é importante nós salientarmos que assim como Asa fez, nós também podemos fazer. Nós podemos buscar cumprir os preceitos de Deus, cumprir a sua vontade, viver segundo a sua palavra, vivermos uma vida de renúncia, vivermos uma vida de santificação, mas mesmo assim nós estamos sujeitos a enfrentar alguns percalços, a enfrentar algumas dificuldades. E com Asa não foi diferente. Ele fazia a vontade do Senhor, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Nesse período, quando ele assume o reinado, ele cumpre essa vontade de Deus, eles gozam ali de um período de 10 anos sem guerras, 10 anos de prosperidade, 10 anos de paz. Mas mesmo ele fazendo isso, vivendo nessa condição, ele também se encontra na iminência de ter que guerrear com os etíopes, com o exército de Zerá. E assim como Deus ele fez com Asa, que ele garantiu a vitória ali para o povo de Judá, o Senhor também faz conosco. Nós clamamos ao Senhor, ele ouve o nosso clamor e nos garante a vitória. Mas assim que o Senhor ele deu a vitória a Judá através do rei Asa, ele manda um profeta, ele manda Azarias falar com o rei. E a orientação que o Azarias ele deu para Asa também serve para nós nos nossos dias, e nós devemos atentar para isso. Assim como o Senhor ele falou lá para Asa, ele também nos diz nos dias de hoje, ele estará conosco enquanto estamos com ele. Ele será achado de nós quando nós o buscarmos.
Mas se nós o deixarmos, ele também nos deixará. E nesse período dessa grande tribulação, nesse período dessa pandemia que tem assolado tantas pessoas, muitas pessoas preocupadas se serão infectadas ou não, outros preocupados com a economia da nação, o que vai acontecer, como que nós viveremos, qual será o nosso futuro, outros preocupados com o que já perderam com essa paralisação ou com o que ainda vão perder nessa situação. Mas, queridos, eu quero te dizer que o mais importante, a nossa maior preocupação tem que ser em buscar a presença de Deus. A presença de Deus para nós, ela é fundamental. Por quê? Porque a presença de Deus nos traz paz. A presença de Deus nos traz consolo. A presença de Deus nos traz segurança. A presença de Deus nos traz força. A presença de Deus nos traz refrigério. E a presença de Deus nos traz uma certeza. Qual é a certeza? Que a tribulação, a dificuldade, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Queridos, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho do exército que vem contra você, se é numeroso ou não, se são mais fortes ou não. O que importa é que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Por isso que nós precisamos buscar a presença do Senhor continuamente. Por isso que nós não podemos cessar de clamar ao nosso Deus. E nós precisamos clamar ao nosso Deus pela nossa nação. Precisamos clamar ao nosso Deus pela nossa igreja. Precisamos clamar ao nosso Deus pelas autoridades constituídas. Nós precisamos clamar ao nosso Deus pela nossa nação. Porque quando nós clamamos, o Senhor, Ele ouve o nosso clamor e Ele envia a resposta. O Salmo 37:5 diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que nós possamos, queridos, depositar toda a nossa confiança no Senhor. Que nós possamos, queridos, passar nesse período terrível, buscando a presença de Deus, confiando no nosso Deus, porque nós servimos a um Deus que tudo pode. Não cesse de buscar ao Senhor. Não desista. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.